nós vamos conversar sobre nossas necessidades, o que é importante para nós. Vou fazer um comparativo antes de a gente entrar na parte do espiritismo. Na matemática, quando a gente vai aprender matemática na escola, a matemática a gente tem coisa que a gente usa para a vida toda. É a matemática do dia a dia, que a gente usa para fazer o troco, para fazer quanto tempo vai demorar para fazer alguma coisa, é a matemática do dia a dia. Vocês lembram alguma vez de usar a equação de segundo grau para alguma coisa no dia a dia de vocês? Eu nunca usei. Eu queria matar o professor de matemática, aliás, quando ele dava uma equação de segundo grau. Agora, se eu fosse um engenheiro, eu ia usar a equação de segundo grau uma hora na minha vida. Mas para o meu dia a dia, eu não uso equação de segundo grau. Eu uso só o mais e menos, multiplicação de vez em quando, que eu não lembro muito bem as tabuadas, mas essa é a minha necessidade do dia a dia. Então nós vamos falar do aprendizado espírita do nosso dia a dia, o que nós vamos usar na nossa vida. E não aquele aprendizado que vai ser, sei lá, quando eu estiver no mundo espiritual, aquela preocupação que eu não preciso ter agora. É a preocupação do momento. Então nós vamos tocando, vamos papeando, hein? Então o que seria? O que a gente precisa aprender para o nosso dia a dia é que nós não estamos sozinhos. Segundo os espíritos superiores, a gente se acotovela com os espíritos desencarnados. Então nós estamos aqui agora, que eu posso ver e vocês também podem ver, mas tem uma multidão de espírito desencarnado aqui com a gente. E isso a gente precisa aprender. Isso é uma coisa importante para que a gente tenha conhecimento, porque nós não estamos sós. Aqui do meu lado deve ter espírito, aí sentado do lado de vocês, não se assusta não, hein? Tem um até bonito do lado do Edgar, escolheu o lugar errado para sentar esse aí, né, Edgar? Não, não é esse não, é o desencarnado. Então a gente precisa aprender isso na nossa vida, que tem os espíritos que estão aqui, eles não estão cercados em algum lugar. Os espíritos superiores nos ensinam isso, eles não estão num lugar restrito, eles estão aqui, estão com a gente, então a gente precisa aprender isso. Essa é uma parte que todo mundo tem que entender, nós sofremos influência espiritual. Seja ela do anjinho ou lá do diabinho, ou vamos dizer, do espírito bom ou do espírito infeliz, mas nós sofremos, e segundo os espíritos superiores, nós sofremos tanta influência que às vezes eles dirigem a nossa vida, depende de quem a gente deixa dirigir. Então assim, eu gostaria muito de ser dirigido só pelo espírito bom, eu preciso me preparar para isso. Mas se eu não tiver uma preparação boa, eu vou deixar que aquele outro ali tome conta da minha vida. E ele vai tomar mesmo. Se eu der as condições para ele, ele vai tomar conta da minha vida. Então vamos entender esses dois. Todos nós temos um espírito protetor, ou um anjo da guarda, ou um mentor. Escolha o nome que vocês quiserem. Minha esposa chama dela de Santa Teresinha. Quando ela tem que se apegar a esse espírito protetor, é Santa Teresinha que ela evoca. Ela chama isso. É a forma que ela tem para se ligar com o espírito protetor dela. A maioria dos espíritas e a maioria das pessoas, se a gente fala assim, qual a certeza que você tem na tua vida? A pessoa vai falar assim, um dia eu vou morrer. Não é isso que todo mundo responde? Mas nós temos que começar a mudar essa frase. Quando eu perguntar, qual a certeza que você tem na tua vida? É que Deus colocou um espírito bom do meu lado para me ajudar. Todos nós temos esse espírito protetor, que fica aqui me orientando. Ele tem a missão de me ajudar nessa encarnação. Ele veio para isso. É a confiança que eu tenho que ter que Deus me colocou um espírito bom na vida. Agora, a gente não pode criar essa ilusão. Ele não é um anjo de asas, que fica correndo atrás de nós, igual quando o nosso filho começa a andar, com um ano e pouquinho, que a gente tem que ficar atrás dele o tempo todo para ele não cair. Nosso anjo guardião não vai fazer isso, nosso espírito protetor não vai fazer isso. Ele vai nos orientar. Então, essa figura de asa, vamos esquecer. E essa figura aqui também, ó, a gente precisa esquecer. Eles não são super-heróis. Nosso espírito protetor não vai fazer assim, eu estou com o carro a 150 por hora numa rodovia, e a hora que eu for bater, o Superman não vai aparecer e desviar o carro, o espírito protetor. Mas ele vai falar aqui no meu ouvido, diminui, está correndo para quê? Você não quer chegar no lugar? É isso que ele vai falar. Então essa imagem que o espírito protetor vai vir como o super-homem, a Mulher Maravilha, não existe. Ele vai nos dar conselhos. Cabe nós, se nós vamos escutar ou não. E se vamos seguir ou não também. E nessa balança, né? Nem tudo é perfeito. Nós damos espaços também para os obsessores, que seria aquele outro espírito lá que estava lá na primeira figura.
Obsessores e simpáticos, nós vamos sofrer a influência deles, e bastante, porque a gente se coloca à disposição deles. Nós entramos na mesma sintonia que esses amigos aí. Então, em alguns casos, os obsessores que estão lá em cima, são espíritos que nós trazemos de outras encarnações com algumas desavenças conosco. Eles já estão conosco para tentar nos atazanar um pouquinho, porque lá atrás, com certeza, nós não fomos os santos que somos hoje. Devemos ter feito, acho que alguma coisa errada nós fizemos, os obsessores estão com nós até hoje. E os simpáticos? Esses não têm nada a ver com a gente, mas só que eu estou aqui de repente muito desanimado, com uma tristeza terrível. Vem um espírito com o mesmo pensamento e encosta aqui do meu lado, se conecta a esse pensamento meu negativo e aqui fica comigo, abraçadinho, falando aqui para mim isso mesmo, vida triste, que tristeza. Aí de repente se eu estiver muito fraco eu vou falar, acho que eu vou acabar com a minha vida, porque eu estou muito triste. Ele fala, isso mesmo, acaba com essa vida inútil, vem aqui ficar comigo. Esses simpáticos se aproximam de nós porque a gente deixa, hein? Por infelicidade, por nervosismo. Quem não tem aquele momento, né? Os 5 minutos de nervoso, você fica nervoso, você chuta a porta, você grita, vai se ligar com quem nessa hora? Com aquele espírito bondoso? Ele vai ficar de longe, só olhando, esperando para ver o que vai acontecer. E sabe o que acontece com aqueles espíritos bons, que estão aqui do nosso lado para nos ajudar? Eles falam uma frase que a maioria das mães, a maioria não, todas as mães têm essa capacidade. Quem daqui não foi sair de casa de manhã, estava aquele calor, você sai de camiseta, tua mãe fala, na hora que você vai botar o pé para fora, leva uma blusa que vai esfriar. E aí, você olha para fora, aquele sol de rachar, fala, vou levar a blusa para quê, mãe? Leva a blusa que vai esfriar. Aí você volta à noite igual um pinguim, batendo o dente. Você abre a porta, o que a mãe fala, a primeira frase que ela fala? Eu te avisei. E é isso que nós vamos ouvir às vezes do nosso espírito protetor. Porque a gente se afiniza com esses aqui e ele vem e fala lá, para com isso, não faz isso que você está indo para o caminho errado. E a gente não aceita, né? Quando a gente desencarna, vai encontrar com ele, a frase que ele vai falar para nós é aquela, entrando em casa ele vai falar, eu te avisei, não vai por aquele caminho. E vai acontecer. Se a gente não seguir os conselhos deles, nós vamos para esse caminho. A oração, ela faz bem para tudo, hein? Até para a gente se livrar daqueles espíritos que estão perto de nós. Mas só ajoelhar, ficar com a mãozinha ali postada e pedir, não vai resolver nosso problema. Lá no Evangelho está dizendo assim que a oração, ela é muito útil, mas ela depende que a gente dê um passo depois da oração. Só fazer oração e ficar pedindo não vai levar a lugar nenhum. Bom, se eu estou muito triste, me ligando com esses espíritos, eu preciso melhorar o meu astral, senão eu vou continuar ligado com eles. Eu posso fazer a oração que eu quiser. Eu faço oração, meu espírito protetor vai se aproximar e vai falar, isso, levante esse astral, sai dessa tristeza. Mas eu não dou esse passo, não adianta nada. Vou ter que contar uma historinha sobre oração, hein? Alguns já devem conhecer, né? Diz lá, reza a lenda que tinha uma ilhazinha, uma pessoa muito fervorosa, que acreditava muito em Deus, fazia muita prece, estava lá na ilha. Começou uma tempestade e a água começou a subir. Aí foi lá, um barquinho, o cara foi lá e falou, amigo, sai da ilha, porque vai alagar tudo, você vai morrer aí afogado. E ele respondeu, de forma alguma, eu estou em oração, Deus não vai me abandonar de forma alguma. Passou mais algumas horas e a água foi subindo, chegou na cintura dele. Veio um navio, parou na ilha, falou, amigo, vamos embora daqui que aí a água vai subir, você vai morrer. E ele, eu estou aqui em oração, confio em Deus, Deus não vai me abandonar nessa hora. O barco foi embora, a água estava no pescoço dele. Veio um helicóptero, chamou ele, amigo, vamos embora, você vai morrer afogado. Ele falou, de jeito nenhum, eu tenho fé em Deus, eu estou fazendo oração desde a hora que começou a chuva, não vai acontecer nada comigo. Morreu. A água subiu e ele morreu. Chegou no céu, chutando as portas de São Pedro e foi direto falar com Deus. Mas Deus, eu sou seu servo fiel. Eu fiz oração desde a hora que começou a chover até a hora que eu morri, você não me salvou. Ele falou, como não te salvei? Te mandei um barco, um navio, um helicóptero, você não subiu em nenhum deles e a culpa é minha.
Deus atendeu a prece dele, mas ele não deu um passo para frente, morreu afogado. Então não foi a prece que foi fraca. O problema foi ele não ter tomado a atitude necessária depois da prece. Quantas vezes a gente faz uma prece fervorosa, que a gente tem a certeza absoluta que Deus vai nos ajudar, mas passou aquele instante da prece e a gente volta a ser a mesma pessoa. Então, oração, se a gente não der um passo à frente da oração, ela não vai servir para nós. Somos livres e responsáveis. Nós temos liberdade de ação. Deus nos deu isso, todos nós, de pensamento e de ação. Só, na mesma proporção, nós vamos ter que responder por tudo aquilo que fizemos. Tudo que a gente deixar plantado, a gente vai ter que colher. Então, liberdade para todos, mas responsabilidade, não pode esquecer disso de forma alguma. Algumas pessoas acham que esse aqui é o descanso eterno, que aqui acaba tudo, né? A morada da paz, conversa. Nada termina aí no caixão. Pelo contrário, nós estamos retornando ao mundo espiritual. E é preciso que a gente entenda isso. Isso vai ser útil para nós no nosso dia a dia. A gente não pode pensar só até quando a gente estiver nessa fase aí, ó, que vão jogar a terra em cima. Porque vai ter coisa além disso. E para nós espíritas, ou seja, evangélico, ou qualquer que seja a crença, não vai acabar. Não vão ser só os espíritas não que vão viver depois, hein? Todos nós estaremos juntos lá. E o mais importante sobre o desencarne, não é uma perda o desencarne. E quando é que nós vamos conseguir colocar isso em prática? Nós vamos nos separar de uma pessoa por um período. Fácil falar daqui, eu tenho certeza disso, que alguns devem estar pensando isso. Porque o difícil é para quem está se separando. Mas nós temos que ter essa fé e essa confiança. Temos que estudar sobre isso, para acreditar que realmente, quando a gente desencarnar, nós vamos nos encontrar com quem já foi antes de nós. E quem foi antes vai estar lá nos esperando, com certeza, é uma separação. Essa fé nós precisamos ter, porque não vai acabar dessa forma. A vida continua. E a gente precisa de uma outra coisa, que também é fácil falar daqui. Mas quando a gente se separa de alguém, a gente tem que tentar valorizar aquele tempo que nós ficamos junto com a pessoa. Por que nós choramos tanto a perda, a separação? Por que nós não agradecemos a Deus? Falando, obrigado, Deus, até esse momento que esteve aqui comigo. Eu vou lembrar de todas as coisas boas que eu passei até hoje. Mas é tão difícil, né? Porque fica aquela sensação de saudade, de perda. Parece que realmente arrancaram um pedaço. Mas se a gente tiver esse entendimento e acreditar realmente que existe um mundo espiritual, que nós vamos nos encontrar, a dor pode ser menor. A gente precisa se preparar para isso. E já que a gente está falando em desencarne, vamos falar sobre o momento da chegada ao mundo espiritual. Quando a gente bater naquela porta ali, ó, que ninguém aqui tem medo que isso vai acontecer, né? Uma coisa natural, medo, imagina. E aí eu pergunto para vocês, nós seremos interrogados nessa hora? Será que São Pedro vai estar ali com a chave do céu? Vai chegar lá a pessoa e vai falar assim, você era que religião? Você fala, era evangélico. Então faz o seguinte, eu quero que você me recite aqui o capítulo 3, versículo 4 da Bíblia, não sei, eu nem entendo muito disso. Você falou, não, mas isso eu não estudei, eu não sei. Ah, não estudou? Final da fila. Aí vai aparecer a Palmira lá na frente de São Pedro. Palmira, você era o quê? Ela vai falar, espírita. Ah, espírita. Então eu quero que você me fale. Pergunta 829 do Livro dos Espíritos. Rápido, rápido, vamos, Palmira, assistiu tanto a palestra e não sabe? Será que nós vamos ser interrogados dessa forma no mundo espiritual? Será que o católico vai chegar lá e ele vai falar assim, o que o padre falou naquela vez? Como é que chama quando o padre? Na homilia, o que ele falou? Você pagou todos os seus pecados lá, você rezou todas as Ave Marias que o padre mandou? Será que nós vamos ser interrogados dessa forma lá? Será que o conhecimento que a gente precisa adquirir é para isso? Memorizar algumas frases, saber o Livro dos Espíritos de trás para frente, todas as numerações? Acho que não vai precisar disso não, acho que lá nós não vamos ser interrogados não. Lá nós seremos os nossos juízes. Nós vamos chegar lá, vamos lembrar do nosso passado e vamos começar a pensar quantas bobagens nós fizemos. O que nós podíamos ter feito de bom e não fizemos. Mas ninguém vai julgar. São Pedro não vai estar com a chave lá. E não vai ter ninguém também. Você fez isso de errado. Vai para aquele lado você. Você foi bom, vem para cá. Não vai ter nada disso.
nós seremos nossos próprios juízes. Encontraremos os nossos amigos, aqueles que nós estendemos a mão e aqueles também estenderam a mão para nós. Todos os nossos amigos estarão lá. Nós vamos reencontrar. E a contrapartida também é verdadeira. Também encontraremos os desafetos. Precisa saber quem é que a gente quer encontrar lá. Mais amigos ou mais desafetos? Depende do que você fizer aqui. Então, se eu fizer um monte de inimigo nessa passagem que nós estamos aqui, eu vou reencontrá-los lá. E eu não sei vocês, mas quando eu vou para algum lugar, eu gosto de chegar lá e ser recebido por amigo. Pelo menos você sente mais à vontade, né? Mesmo que você tenha feito umas coisas erradas, pelo menos ele pode, de repente, dar uma ajuda. Além disso, nós vamos ser recebidos pelo bem que fizemos e pelo mal que fizemos. Cabe a nós escolher. Eu fico pensando nessa coisa de fazer o bem e fazer o mal. Que doutrina, que religião poderia me levar a isso? A ser bom ou ser mal? O que fala? Qual é a melhor? Quem é a mais verdadeira, né? Então eu fui procurar. No Livro dos Espíritos tem essa... É a única coisa que eu vou ficar lendo, tá bom? Depois é só figura de novo. Uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? Se a gente for fazer essa pergunta para um evangélico, acho que 90% deles vão dizer, a minha igreja. Se você for perguntar para o espírita, ele vai falar, o espiritismo. E assim vai. A maioria das doutrinas acham que a dele é a mais verdadeira, por isso que ele frequenta aquela. Mas os espíritos superiores não responderam isso. Eles responderam dessa forma. Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Eu fico pensando, será que a gente está se tornando hipócritas? Tentando vislumbrar uma coisa que não existe muito? Com religião, com estudo, em fazer as coisas? Está muito claro ali o que a gente tem que fazer. Não sei para vocês, mas para mim ficou muito claro. Homens de bem. Então não importa se vai ser evangélico, espírita, umbandista, seja uma pessoa de bem. Isso vai resolver todos os problemas, tanto agora, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na matéria, quando a gente chegar no mundo espiritual. E aí tem no Evangelho um capítulo que fala só sobre o homem de bem. Lá resumem o que seria esse homem de bem. Então eu dou um conselho para vocês, se tiver que estudar alguma coisa, comecem por aqui, para que a gente tente ser esse homem de bem. A gente leu isso essa semana, eu e minha esposa, e ela falou, é difícil, hein? O homem de bem é verdade, o homem de bem está aqui, muito mais alto do que a gente. Mas a gente tem que começar. Então, lá no Evangelho, o que eles fazem? Eles fizeram vários parágrafos com as qualidades do homem de bem. Se a gente conseguir ser uma dessas, já estamos no caminho. 2, nossa, melhor ainda. 3, vamos ser igual o Edgar. E assim nós vamos... Se a gente conseguir colocar isso em prática, e eu vou falar agora as principais, nós vamos estar no caminho. Então vamos tentar ser essa pessoa, o homem de bem. Tanto faz, espírita, evangélico, católico, qualquer um. O estudo vem daí. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ele fala no final desse parágrafo que o homem de bem é aquele que faz aos outros o que gostaria que fizesse para ele. É o que não quer o mal do outro. Ele pratica essas 3 leis à risca. É isso que faz dele ser o homem de bem. No parágrafo seguinte, ele fala que o homem de bem, ele acredita na justiça de Deus, na sua bondade e na sua inteligência, na sua sabedoria. E por que justiça de Deus? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um caso agora, há pouco tempo, então eu vou usar ele como exemplo. Eu fui visitar uma senhora que o marido faleceu. E ela estava no hospital há muito tempo. Quando ela saiu do hospital, ela dizia, graças a Deus que eu saí do hospital. Eu estou em casa, eu estou melhorando, graças a Deus. Ela repetia, graças a Deus, incontáveis vezes. O marido desencarnou. Deus passou a ser injusto. E ela fica falando agora, mas por que, Senhor, levou o meu marido? Aquela gratidão que ela tinha por Deus, aquela certeza que Deus não a abandonou porque ela saiu do hospital e estava bem, foi pelo ralo. Porque nesse momento a justiça dela foi num momento difícil? Foi. Mas se nós acreditamos piamente nessa justiça de Deus, é no momento bom e no momento ruim. No momento ruim é muito mais difícil, mas tem que ter uma razão para ter acontecido.
Se eu acredito que Deus é justo, Deus é bom, eu não posso duvidar do que aconteça uma coisa dessa na vida da gente. Como uma família que vem com uma criança especial, com uma deficiência física, seja qualquer... Você acha que Deus foi injusto com aquela família? Não tem uma razão para aquilo acontecer? Se a gente não conseguir acreditar que Deus é justo, a gente precisa voltar, lá no começo. Porque eu acho que nós estamos na fase ainda de engatinhar no conhecimento, na nossa evolução. Mas se a gente não tiver nem essa condição de acreditar na justiça de Deus, então é porque a gente nem saiu da fralda ainda, engatinhando para trás, né? Vamos ver, o que mais... As qualidades do homem de bem. Ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Não importa ali o quanto de riqueza vai ter naquela balança. O bem moral, o bem espiritual vai sempre ser mais pesado. Porque o homem de bem, ele sabe que aquilo que está com ele nessa encarnação, se hoje eu tenho condição, tenho dinheiro, não é nada meu. Eu só sou usuário disso. E eu preciso usar bem. Mas o que eu vou levar, que vai ficar comigo, isso ninguém vai tomar, vai ser meu conhecimento, minha inteligência, as coisas que eu fiz de boa e de ruim. Então, melhor que sejam coisas boas. Isso é que vai pesar muito. Isso vai ficar para mim, para a minha eternidade. Eu não vou perder nunca. Mas e os bens materiais? Quando a gente estiver na dúvida assim de, eu não posso me apegar muito. Vamos imaginar que todos nós trabalhamos na empresa Deus S.A. Deus S.A. colocou nós como funcionários. E assim, ele deu um carro da empresa dele para eu dirigir enquanto eu sou funcionário de Deus. Mas quando eu desencarnar, eu vou sair dessa empresa. O carro vai ficar para a empresa. Não fica comigo. Tentem fazer essa... Quando vocês se apegarem muito a uma coisa, falam, bom, mas isso não, isso é da empresa de Deus. Eu só estou usando agora. Mas quando eu desencarnar, volta, vai ficar aqui, eu não vou poder levar comigo. Até porque, né, se a gente pudesse levar algumas coisas quando a gente desencarna, o caixão da mulher ia ter que ter gaveta para caramba, não ia ter não, porque só de sapato já pensou que ia ter de gaveta? A gente não vai poder levar nada disso. Nós vamos levar só o nosso conhecimento e as coisas que nós fizemos. O homem de bem, ele reconhece que dores e decepções são provas e expiações. Ele reconhece isso, por mais difícil que a vida dele esteja, com dificuldade financeira, com dificuldade com os filhos, é prova e expiação. E o homem de bem, para completar que ele sabe disso, ele aceita sem murmurar. Ele tem resignação. Ele entende que aquilo que ele está passando, ele tem que passar porque é a prova dele. Esse amigo aqui, é o Fernando, é um amigo nosso, é a pessoa que eu conheço mais resignada. Eu conheço bastante gente, mas esse é o mais resignado de todos. Porque ele tem tanta dificuldade. Ele tem dificuldade física, financeira, vive sozinho, já ficou internado em um monte de lugar, já tomou choque porque ele ficou internado no lugar errado, né? Ele ficou internado no manicômio e ele tinha problema na verdade, de locomoção. Mesmo assim, ele tomava choque. Ele passou por todas as coisas que vocês podem imaginar de ruim. Você pode chegar a qualquer hora na casa dele que ele vai te receber desse jeito, com esse sorrisão lindo. Não importa para ele. Sabe o que ele fala? Eu tenho saúde, está tudo bem. Deus é mais importante que tudo. Eu não conheço ninguém mais resignado que ele. E ele é um exemplo vivo. Porque é fácil a gente ler no livro, né? Tem que ser resignado, hein? Tem que passar por todas as suas dificuldades sem murmurar. É fácil. Ele prova que pode. Ele é a prova viva do que pode. O homem de bem, ele faz caridade pela caridade. Ele não faz em troca de nada. Ele faz o bem pelo bem. E aí a caridade tem aquelas duas caridades, né? A caridade moral, que é a caridade do ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas. É a caridade que não custa nada para nós materialmente. Nós vamos falar delas três logo na sequência. E tem a outra caridade, que o homem de bem também pratica, ou deveria praticar, né? Que é a caridade material. Ali é o pessoal dando comida para morador de rua, aqui a doação de cesta básica num lugar muito pobre. E aí, às vezes, eu estou sentado aí, e eu escuto muito palestrante vir aqui, ou em outros lugares, e fala assim, a caridade material é fácil, difícil é a moral. Eu até concordo. Mas eu pergunto para vocês, será que é fácil mesmo o material? Quantas vezes largamos o nosso sofazinho e fomos fazer uma doação ou fazer um bem material para alguém? Não precisa responder, né? E um mês, já que uma semana está muito perto? Essa é a caridade fácil.
E nesse ano aqui, quantas vezes a gente tirou a poupança do sofá para ir fazer um bem para alguém? Será que é fácil mesmo? É fácil de falar, né? Mas fazer? E o homem de bem, ele está pronto para isso, para fazer o bem material também. Se esse é o mais fácil, vamos começar por esse. E aqui, não vamos pensar assim só naquela esmola que a gente dá no vidro, na janela do carro, que a pessoa vem pedir, a gente entrega aquelas moedinhas. Essa ajuda também. E às vezes a gente ajuda mais até conversando com a pessoa do que dando a moedinha. Mas a gente precisa pensar nisso. Se é tão fácil fazer, está na hora da gente levantar e começar a fazer mesmo. Então, o homem de bem, ele é benevolente sem preferência de crença. Ele não está preocupado se tem católico, umbandista, se é evangélico. E por que eu estou falando? Tem isso lá no Evangelho. E mais um exemplo vivo, hein? Lá nesse bairro onde tem o Fernando, as pessoas lá eram visitadas por um pastor que falava, você quer receber uma cesta básica? O lugar é muito pobre. Fala, lógico que eu quero. Então vai lá na igreja, você assiste lá o culto e na saída do culto você pega a cesta básica. Isso é caridade ou troca? Troca, né? Se a pessoa chegasse lá na igreja e não batesse o cartão lá para assistir o culto, não pegava a cesta básica. Por um lado, certo, ele assistiria o culto, poderia escutar uma palavra boa, tudo. Mas aí também não é caridade. A pessoa tem que ir lá assistir porque ele tem vontade. E não é só na igreja evangélica que acontece isso, no centro espírita acontece também. O centro espírita dá a cesta, mas fala, você vai lá receber lá no centro? Às vezes a pessoa tem um medo danado só de ouvir a palavra espírito. Espiritismo, meu Deus, ela não sabe o que é. Aí por causa disso, então, ela fica com a barriga vazia. Não, você não foi no centro, esse mês você fica sem comer. Como é que uma pessoa com a barriga vazia escuta falar de Jesus? Escuta falar de coisa boa. É a mesma coisa que minha esposa vai dar aula lá para as crianças do primeiro ano, a criança chega lá sem comer nada. Na segunda aula que ela estiver dando aula, a criança, o estômago dela está roncando tanto que ela nem está ouvindo falar se é A, se é B, se é 1, se é 2. E é a mesma coisa. Então, não podemos trocar nada e nem fazer essa distinção de religião. O homem de bem, ele é benevolente com todos, independente do que a pessoa é. Ele não se preocupa também com a cor de pele. Tanto faz, todos são irmãos. O homem de bem vê todos como irmãos. Eu fico pensando, existe ainda essa porcaria de cor de pele. Porque nós vimos agora, tem um mês, 2 meses lá nos Estados Unidos, que saiu aquela brigaiada toda, e apareceu de novo o pessoal da supremacia branca. Dá para acreditar que existe isso? Vocês acreditavam que existia? Eu achei que não tinha mais. Apareceu os caras lá, neonazistas, nos dias de hoje. O cara acredita ainda porque tem a pele clarinha, é melhor do que o outro. Olha como tem gente atrasada ainda. Então, não temos distinção nenhuma, nem de cor de pele, nem de crença. Esse é o homem de bem, né? O homem de bem não tem ódio, rancor ou desejo de vingança. Esses sentimentos negativos não passam pelo homem de bem. Ele combate isso. Não faz parte da pessoa de bem sentir esses três sentimentos. De vingança, então, pior ainda. Se alguém fizer alguma coisa errada, que siga o seu caminho. Quem somos nós, né? Para carregar isso. Só vai fazer mal para nós mesmos. E o homem de bem perdoa e deixa que os ressentimentos voem. Ele se liberta disso. Essa imagem aqui é perfeita. Se você perdoar, os ressentimentos vão embora ali, como a gaivota está indo. Não fica com a gente, você quer que ela fique presa ali, aquela corrente o tempo todo? Perdoar é deixar que essas coisas negativas todas não entrem na nossa vida. Um outro comparativo que a gente pode fazer. Vamos imaginar assim. Nós somos aquela senhora ali que está tentando subir aquele morrinho. E naquela cesta está cheia de pedra. A nossa vida é assim. Para cada uma pessoa que a gente não perdoa, é uma pedra que nós colocamos na nossa cesta. Então, não perdoei meu irmão que eu briguei. Uma pedra na cesta. Eu briguei com a Lisete. Pedra na cesta. E eu vou carregando as pedras. Será que seria mais fácil subir essa ladeira sem as pedras? E só depende de quem se livrar das pedras. Da própria pessoa. Não, eu perdoo. Isso aqui está me atrapalhando a minha vida. Tira a pedra. Então, quando vocês estiverem com raiva de alguém e guardar esse sentimento, lembra que vocês estão colocando uma pedra na cesta de vocês. Mas não pensa numa pedra redondinha dessa não, que essa pedra é muito bondosa.
Pensa numa pedra cheia de ponta que vai ficar espetando a gente. Nós carregamos, o perdão só faz mal para nós carregamos a pedra. O homem de bem, ele não fica julgando as pessoas. Então fala no final desse parágrafo, fala: quem estiver sem pecado, ele atira a primeira pedra. O homem de bem não tem isso. Ele não vai ser a pessoa que vai pegar a pedra para atirar. Ele não vai julgar ninguém. Se a pessoa errou, paciência. É o erro da pessoa. Ninguém tem que julgar. Eu tenho que seguir a minha vida. E o homem de bem é assim. Ele não vai procurar pedra para atacar em ninguém. Ele não aponta os defeitos alheios. Pelo contrário, o homem de bem se preocupa com a vida dele. Então, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, paciência. Mas tem, às vezes, até alguns casos que a pessoa precisa chamar a atenção dela. Então, lá fala: se você tiver que chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa errada, que faça de forma discreta. Que seja para o bem. Porque, na maioria das vezes, a gente faz assim, né? Se a pessoa aqui está fazendo alguma coisa errada, a gente não comenta para ajudá-la, a gente comenta com aquele outro. Você viu ali o que eles estão fazendo? Está fazendo tudo errado. A gente aponta o defeito dos outros, assim com uma facilidade enorme, né? É como ver um furinho na camiseta de uma pessoa e não ver um rasgo enorme na nossa. Então não podemos apontar para ninguém, precisamos nos preocupar mais conosco. Eu falo para os meus alunos, aluno tem muito mania disso. Fala: professor, o fulano está fazendo tal coisa. E aí, desde as primeiras aulas, eu falo para eles que Deus deu para cada macaco um rabo, que é para cada um tomar conta do seu. E para cada um de nós, seres humanos, tem uma vida. Cada um toma conta da sua. Então, um dia que vocês se pegarem olhando o defeito dos outros, lembra do rabo do macaco. Fala: opa, o rabo do macaco, eu não posso ficar olhando dos outros não, porque eu não sei como está o meu. O homem de bem estuda as suas imperfeições. Ele consegue olhar no espelho e olhar para si próprio. E mais do que olhar, ele consegue reconhecer: eu ainda tenho essa imperfeição. Porque reconhecer que a gente tem imperfeição é o primeiro passo para eu melhorar, é esse aí, ó. Eu reconheço que eu errei. Agora o próximo passo, eu tento consertar. As imperfeições são assim. Mas a gente precisa estudar as nossas, hein? Olhar realmente para esse espelho, ou durante a nossa prece à noite, falar: será que eu fiz tudo o que eu podia de bom hoje? Será que eu deixei passar alguma oportunidade? Pensem nisso. Se o homem de bem, ele tiver a oportunidade de ter autoridade, ele for nessa encarnação aqui, ele for chefe, dono de alguma coisa, o homem de bem usa isso para o bem. Ele tem que ser benevolente com todos que estão abaixo dele. Ele tem que fazer daquele cargo dele uma coisa boa, que vai fazer as pessoas que estão abaixo dele crescerem. E não fazer a pessoa se humilhar. O homem de bem tem essa preocupação. E quando for o contrário, quando ele for subordinado, ele saber todas as funções dele, que ele tem que cumprir tudo que ele foi incumbido de fazer, ele precisa fazer. Tanto faz a autoridade como o subordinado. Os dois podem ser homem de bem. O que a gente mais faz é assim, né? A gente reclama do nosso chefe e o chefe reclama da gente. Geralmente é assim. Mas cada um tem o que merece, hein? Cada um tem o chefe chato que merece e cada chefe tem o funcionário que merece. Cada um tem que fazer a sua parte para sermos homens de bem. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, claro, não dá para falar que isso aqui é a perfeição. Mas se conseguir fazer duas dessas qualidades, nós já iniciamos a nossa caminhada, porque a caminhada é longa. Para chegarmos mesmo a ser esse homem de bem, nós vamos ter que trilhar, o caminho é longo. E aí o homem de bem tem Jesus como modelo e guia. Se nada disso que eu li agora, porque às vezes a gente esquece, passa, se nada ficar na nossa memória, a gente tem que lembrar de Jesus, modelo e guia. Ele nos ensinou com palavras, exemplificou com seus atos, é isso que a gente tem que pensar. Ah, mas eu preciso estudar muito, eu preciso ler muito. Depende de você. Estudar é bom? Vai te ajudar no teu caminho? Vai. Ah, ajuda muito o estudo espírita? Ajuda, mas só que é muito melhor, no começo nós estamos engatinhando, é melhor a gente seguir Jesus, o que Ele nos deixou de exemplo e de ensinamento. Era isso, eu deixo vocês com essa imagem por último, para que ele fique guardado com esse sorrisão. Um abraço a todos, boa noite.